do DRE, tá? Decifrando aí todo esse código, toda essa língua dos investimentos aí, dos negócios, que é a contabilidade. Vamos ver aí mais deduções, tá? Mais coisas que vão tirar aí grana da nossa receita, que é a depreciação. Depreciação, pessoal, é tudo aquilo que a gente tem. Por exemplo, se a gente compra um carro, todo ano ele perde valor. Por quê? Porque ele vai depreciando, a parte interna dele vai se desgastando. Então, máquinas também em uma empresa vão se desgastando, né? A sua geladeira, por exemplo, ela não vai durar a vida inteira. Todo ano ela perde valor, ano após ano, tá? E isso na empresa também é válido, né? A máquina ali que fabrica, por exemplo, um sapato, ela vai se desgastar. No caso lá, do exemplo que a gente deu no início do módulo, um carro, a GM, por exemplo, ela tem várias máquinas ali, robôs, né, que fabricam os equipamentos que vão se desgastando, né? E edifícios também, imóveis, máquinas e edifícios desgastam. Então, todos esses ativos aí, eles vão se desgastando. Aqui, ó, você pode ver que ele foi deduzindo aqui os 10 mil, foi diminuindo, até chegar no lucro operacional de 2, né? A depreciação, ela entrou como 1.000. Nesse caso, olha só o nosso exemplo. Ele tinha uma máquina lá, a empresa tinha uma máquina que custava 10 mil e ela foi se desgastando ao longo de 10 anos. Então, como que lança isso na DRE? Todo ano lança 1.000. Então, de 1.000 em 1.000, em 10 anos ela é depreciada aí, beleza? É mais ou menos assim que é feito. O que acontece? Depois desses 10 anos, vai precisar comprar uma nova máquina. E esse recurso, né, vai precisar ser empregado e seria bom que viesse aí dos próprios lucros da empresa, tá? Sem financiamento, sem nada. Então, por isso que deve ser lançado de 1.000 em 1.000 aí essa perda de valor, tá? Para contabilidade, para registrar isso aí, beleza? Até mesmo para a gente também saber a riqueza da empresa. Não pode ser 10 mil a vida inteira, né? A máquina deprecia, uma hora ela não vai prestar, vai precisar comprar outra, certo? E esse desembolso aí, ele tem que estar essa perda de valor aí dessa máquina tem que estar prevista. Tá. Olha só como que isso é importante, pessoal, para a gente analisar uma empresa com vantagem competitiva durável. O caso da GM, que a gente está dando aqui, que é sempre uma empresa com vantagem, sem vantagem competitiva, principalmente durável, não tem essa vantagem, ela tem tudo aí, toda a parte, ela tem entre 22% e 57%, dependendo do ano aí, do lucro bruto dela vai em depreciação. Aquele exemplo do robô lá nas máquinas que ela fabrica, as máquinas que fabricam os carros, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Alto índice, tá, de perda em depreciação, no caso da empresa GM. A Wrigley, que é uma marca de chicletes aí, né? Ela tem depreciação 7% só. A Coca-Cola 6%. E isso mostra a diferença da vantagem competitiva. Claro, tudo que a gente falar de despesas aqui, quanto menor, melhor. Isso aí é fato até para nossa vida, né? E é um pouco óbvio, mas assim, é uma coisa que a gente tem que observar, pessoal. A gente vai comprar uma empresa baseada numa dica, baseado em alguém que falou, no primo, na tia. Não faz sentido, a gente precisa analisar esse tipo de coisa. Então, se a gente abre lá o DRE da GM, a gente vai ver aí ó, essa porcentagem altíssima aqui sendo consumida do lucro bruto, né, em depreciação. Nesses casos aqui, a gente tem uma margem bem menor, beleza? Ó, despesas com juros, outra despesa, tá? Aí, a gente passou aqui, né? Ó, receita, tarará, lucro bruto, teve essas despesas aqui, pesquisa e desenvolvimento, tal, depreciação que a gente viu agora, e a gente teve o lucro operacional, tá? Lucro operacional de 2. Então foi 20% aí da receita, beleza? E não acaba por aí, ainda tem as despesas agora financeiras. Ou seja, se a empresa
contrai dívidas, e a gente viu que isso, quanto menos ou zero, melhor, tá? Isso é ruim. E essas despesas com juros é juros de dívida normalmente, tá? Isso é lançado, a gente vai ver o balanço patrimonial, isso é lançado lá no passivo. A gente vai ver o que é, ativos e passivos. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Basicamente é um conceito mais simples. Então, quem que vai receber é o banco, né? Vai ser pago para o banco isso aí. E o que acontece? É um custo financeiro não operacional. Por quê? Porque não tem nada a ver com a fabricação do carro, por exemplo. Não tem nada a ver com a roda, não tem nada a ver com a matéria-prima, não tem nada a ver com o pessoal que trabalhou de mão de obra ali. Tem a ver com dinheiro emprestado. Dinheiro que gera dinheiro, despesa de dinheiro, tá? Nem de venda também, de força de marketing, tá? Então, quanto mais dívida, mais juros. Obviamente isso aí. O que acontece? Os setores que têm muita competição, que não tem vantagem competitiva, acaba se alavancando, pegando dívida para cobrir dívida, e aí vai alavancando a parte financeira e vive sempre em dificuldade. Um exemplo aí é o setor aéreo, né? Que a gente pode dizer que sempre tem essas questões de dinheiro emprestado. Claro que tem algumas exceções, mas assim, sempre fica pegando dinheiro a juros e fica nessa aí, tá? Bom, a empresa então com vantagem competitiva durável ou sustentável, ela tem pouco ou nenhuma despesa com juros. Por quê? Porque ela gera dinheiro do seu lucro. Então ela gera dinheiro do seu lucro todo trimestre com as operações boas que ela tem, e esse dinheiro vai sendo acumulado na empresa e distribuído para os acionistas. E esse dinheiro que fica na empresa, ela se autofinancia, pessoal. Ela vai e, né, investe em novos projetos, se for o caso, em marketing, enfim. Ela não precisa ficar pegando dinheiro a juros, tá? A Procter Gamble aí, uma empresa americana, ela tem aí 8% do lucro operacional em despesas com juros. Tá? Então, você viu aí o padrão 8%, 7%. Agora, a Goodyear já tem 49% de despesas com juros. Ou seja, olha só a alavancagem que a Goodyear vive. Ela paga praticamente toda a parte do lucro operacional dela, a metade dessa parte operacional ela paga em juros. Olha só que absurdo, né? E pode piorar, viu, pessoal? Olha só, dentro de um setor competitivo como o aéreo, como a gente falou, existem grandes diferenças. Olha, tem empresa que tem uma certa vantagem competitiva, que é a Southwest Airlines, por exemplo, tem 9%. Tá? O Warren Buffett até foi acionista dela há tempos atrás aí. Agora, a American Airlines já é 92% do lucro bruto. Veja só que diferença aí. Então, por isso que deve ser analisado com calma. A gente não pode cravar que um setor ele já está morto, né? Ele já não tem vantagem competitiva. Às vezes tem empresa que tem ali dentro, tá? Agora, o setor às vezes ajuda muito, como o caso do setor aéreo aí. Via de regra, então, a gente viu aí 9, 8, 7% como vantagem competitiva, né? Uma possibilidade aí. Então, menos que 15, pessoal, a gente já vê essa vantagem competitiva aí. Tem grandes chances da empresa ter essa vantagem. Então, varia aí dependendo do setor também. Por exemplo, tem setores que já vai ter mais despesas com juros mesmo, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Usa o 15% aí como um balizador, beleza? Ele é um índice, né? Ele é um parâmetro para a gente ver o perigo aí econômico que a empresa pode estar sofrendo. Pessoal, mais um item aí da DRE, ganho ou perda com venda de ativos e os outros, né? O que acontece? Ganho ou perda com venda de ativos, normalmente é um evento não recorrente, tá? A gente está vendo, às vezes, por exemplo, a empresa vende aí alguma coisa que ele tem, sei lá, um terreno que ela tem ao lado lá que ela não vai usar. E aí ela entra nesse
Outros aí é um evento não operacional, incomum, infrequente. E aí ela tem um ganho ali bem alto, muitas das vezes, né? Vender um terreno grande ali que ela não vai usar, que a empresa, por exemplo, às vezes de tecnologia que está até reduzindo o tamanho ali dos seus ativos físicos, né? Ou pode ser patentes também, ela vendeu uma patente que ainda não expirou, acordos de licenciamento. Então, assim, são coisas que não fazem parte ali do core business, que a gente chama, né? Que é o negócio principal da empresa. Tá? Normalmente é uma coisa meio assim, um terreno ali do lado e tal. O ganho ou perda com venda de ativos é quando a empresa vende o ativo normal, tranquilo. É, por exemplo, no caso de um imóvel, né? Com o preço já depreciado. Essa questão, assim, esses dois fatos aqui são coisas mais não recorrentes. Então, assim, ele não vai ajudar muito a gente a descobrir se uma empresa tem a vantagem competitiva que a gente está buscando ou não, tá? Então, só para a gente conhecer mesmo a parte contábil aí, beleza? Pessoal, então, a importância aí da contabilidade, tá? Vou deixar essa frase aí do mestre Warren Buffett, que a gente, né, como a gente falou, é a língua dos negócios. Então, se você não queira fazer esse módulo ou esteja falando, nossa, é muito número, muito chato. Olha, então, pessoal, infelizmente é melhor você não escolher ações por conta própria, tá? Aí procura uma casa de análise, ou compra só ETF mesmo, ou faz parte aí do nosso grupo VIP aí que a gente tem de ações, tá? Que a gente coloca as ações lá para você e você toma a decisão de uma forma mais fácil, baseada em análise de terceiros. Mas te recomendo fazer estudar as empresas, porque aí você vai entender cada vez mais os negócios. Beleza? Então, obrigado e até a próxima.